Bom dia! Hoje vamos fazer uma apresentação sobre o tema deadlock. Esperamos que gostem. O que é um deadlock? Por definição, um deadlock é um conjunto de processos em espera, cada um mantendo recursos e esperando para adquirir um recurso mantido por um outro processo do conjunto. Ou seja, é quando você tem um processo esperando pelo outro e o outro esperando pelo um. Isso pode se aplicar também para mais de um processo. Nesse deadlock, também conhecido como impasse, você não consegue sair dessa situação, pois nenhum dos processos tem a capacidade de tomar uma decisão de sair desse conjunto sozinho. Um exemplo prático de deadlock se daria numa legislatura que foi aplicada nos estados do Kansas, no século XX, que ocorreu quando uma lei passou que dizia que quando dois trens se aproximassem um do outro num cruzamento, ambos deveriam parar completamente e nenhum deles poderia dar partida até que o outro tivesse passado. Ou seja, os dois trens chegavam na encruzilhada e simplesmente ficavam parados esperando um pelo outro sem poder avançar. Bom, vamos falar agora do modelo de sistema. Um sistema é definido por conter uma quantidade restrita de recursos que serão distribuídos entre seus processos ativos competindo entre si. Falando um pouco mais sobre os recursos, eles podem possuir uma ou mais instâncias que serão distribuídas aos processos. Porém, para o processo pegar uma instância de recurso, ele primeiro precisa fazer uma requisição. Isso porque o sistema precisa ver se ele tem aquele recurso disponível no momento. Depois que um processo termina, ele precisa devolver os recursos que ele tinha para que os outros processos possam usar também. Aqui temos uma imagem exemplificando o que é um recurso e o que é uma instância. Os retângulos grandes representam um recurso inteiro, e os ícones representam suas instâncias. Ou seja, um processo pode pedir para utilizar a CPU, mas outro processo já está usando. Se o recurso CPU possuir outra instância disponível, o sistema alocará essa instância ao processo que pediu sem problema nenhum. Agora, se o processo pedir para utilizar a impressora e todas as suas instâncias estiverem em uso por outros processos, o sistema deixará o processo que pediu em espera até que uma instância do recurso esteja disponível. Características do deadlock. Para que se ocorra um deadlock, são necessárias 4 características. A primeira característica é que haja exclusão mútua, ou seja, que apenas um processo possa usar um recurso de cada vez. Ou seja, quando você tem um processo utilizando, por exemplo, uma impressora, nenhum outro processo pode interromper essa utilização até que ele pare de usá-la. A segunda característica é manter e esperar, ou seja, que cada processo desse deadlock esteja mantendo ao menos um recurso e esteja esperando algum outro recurso. A terceira característica é a não preempção, ou seja, que o processo só possa liberar o seu recurso voluntariamente, ele não possa ser forçado a perder esse recurso, seja por sistema operacional ou por alguma outra maneira. Ele só libera quando ele tiver terminado a sua tarefa. E a quarta característica é que você tenha uma espera circular, ou seja, que exista uma ordem de processos entre P1, P2 até o final dos processos, em que o primeiro espera pelo segundo, o segundo espera pelo terceiro, e assim seja, e o último espera pelo primeiro. O grafo de alocação de recurso é uma forma de representar graficamente o sistema. É um grafo direcionado que mostra o estado de alocação dos recursos, ou seja, que recurso está alocado a que processo e que processo pede que recurso. Para entender melhor, vamos entender o que cada elemento do grafo representa. Os quadradinhos são os recursos, as bolinhas cheias são as instâncias daqueles recursos, e as bolinhas azuis são os processos. Já as setas que saem do recurso para o processo mostram que aquele recurso está alocado naquele processo, e as setas que saem do processo para o recurso mostram que aquele processo está pedindo aquele recurso. Uma forma de identificar um deadlock é procurar neste grafo um ciclo. Apesar disso não garantir a presença de um deadlock, é uma condição para se ter um. Aqui temos um exemplo mais simples para indicar um deadlock, onde o processo P1 tem um recurso R1 alocado e pede o recurso R2, que por sua vez está alocado em P2, que está pedindo o recurso P1. Como nenhum dos processos vão largar o seu recurso e não existe outra instância disponível desses recursos, podemos garantir que existe um deadlock nessa situação. Agora, nesse exemplo, podemos ver que há um ciclo em P1, R1, P2, R2.
Porém, esse sistema não está em deadlock. Por quê? Porque os recursos em questão possuem múltiplas instâncias que estão alocados a outros processos. E apesar de que P1 e P2 provavelmente precisarão esperar, nada impede que os processos P3 e P4 terminem e liberem as instâncias dos recursos, assim P1 e P2 podem terminar. Lidando com deadlocks, evite ou deixe acontecer e sofra as consequências. Prevenção de deadlocks. Para prevenirmos um deadlock, temos que arrumar alguma maneira para impedir que as 4 condições que são necessárias para um deadlock, que vimos anteriormente, não possam acontecer. As condições que falamos, também conhecidas como condições de Kaufman, para relembrarmos, são a exclusão mútua, manter e esperar, a não preempção e a espera articular. Como elas são necessárias para ocorrer um deadlock, se conseguirmos eliminar ao menos uma delas, seria impossível ocorrer um deadlock. Antes de discutirmos as maneiras de prevenir o deadlock evitando aquelas condições já ditas, talvez seja interessante analisar uma das maneiras de lidar com o deadlock que talvez pareça a maneira mais estúpida, que se chama o algoritmo do avestruz, como diz Tannenbaum. A abordagem do algoritmo do avestruz é a mais simples. Enfia a cabeça na areia e finge que não há um problema. Ela pode parecer até um pouco estúpida, mas se você levar em consideração que condições de deadlock não são tão comuns de ocorrer na maioria dos sistemas, talvez o dinheiro e o tempo que você gaste desenvolvendo uma solução para prevenir esses deadlocks sejam mais caras e muito menos eficientes do que você simplesmente deixar acontecer. Digamos que um deadlock ocorra uma vez a cada 5 anos. Você gastar, sei lá, 100 mil, 200 mil, sei lá quanto dinheiro para desenvolver um sistema de tratamento de deadlocks, poderia ser muito mais simples você só reiniciar o sistema quando o deadlock ocorrer. A prevenção de deadlocks, evitando-se a condição da exclusão mútua, na maioria dos casos, não é muito efetiva, pois todos os recursos são intrinsecamente não compartilháveis. Assim sendo, a exclusão mútua é necessária. Para dar um exemplo, o uso de uma impressora. Se um processo está utilizando a impressora, não faz muito sentido você impedir esse processo de usar e dar esse recurso para um outro processo no meio da sua utilização, pois você terá um trabalho incompleto. Mas existem casos onde isso seria possível, como por exemplo, na leitura de arquivos somente leitura, onde o uso de um recurso por alguém não impede que o outro processo utilize aquele recurso. Ou seja, se um processo está lendo, não vai alterar nada você dar a permissão para um outro processo ler. Para evitar o deadlock na condição de manter e esperar, você tem 2 maneiras. A primeira é exigir que o processo aloque todos os seus recursos antes de começar a usar. Ou seja, após ele começar a usar um recurso, ele não pode pedir mais. A segunda maneira é exigir que quando o processo pede um recurso, ele deve liberar todos os recursos que ele já tem. Ou seja, ele não pode pedir recursos enquanto ele mantém recursos. Assim você evita essa condição de manter e esperar. Para prevenir a não preempção, a solução é simples: aplicar a preempção. Para isso, quando um processo tiver alguns recursos alocados e pedir outro que não estiver disponível, ele vai ser alocado numa fila de espera e o sistema pegará seus recursos para que estejam disponíveis para outros processos. Assim, quando outro processo se encontrar na mesma situação, antes de colocar ele na fila, o sistema irá checar os processos parados e se algum deles tiver o recurso que o processo pediu, o recurso é alocado ao processo, seguindo o rumo do sistema. A última prevenção necessária é a da espera circular. Uma forma para prevenir essa condição é a criação de uma ordem crescente para os recursos. E se um processo pedir múltiplas instâncias de um recurso, ele precisa pedir em uma só requisição. Exemplificando, vamos supor que a ordem seja A depois B. Com isso, o processo 1 pede o recurso A e o processo 2 pede o B. Quando o processo 1 pedir o recurso B, o processo 2 não poderá pedir o recurso A devido à ordem. Então o processo 2 não obterá B e será alocado ao processo 1, que continuará sua execução até que ela termine, liberando seus recursos. Caso não seja possível prevenir o deadlock de acontecer, pode-se configurar o sistema para evitar que uma situação de deadlock ocorra. Para evitar que a situação de deadlock ocorra, precisamos de informações prévias adicionais.
Os modelos mais simples requerem que seja declarado o número máximo e mínimo de recursos que os processos podem alocar. Para evitar que deadlock ocorra, existe um algoritmo que examina o estado de alocação dos recursos, assim evitando que uma situação de espera circular ocorra. Este tal estado de alocação dos recursos são os recursos que estão disponíveis e que já foram alocados, e além dos recursos que os processos podem vir a demandar. Os algoritmos para evitar deadlocks funcionam mantendo o chamado estado seguro. Um estado seguro é um estado onde você tem uma ordem em que todos os processos estão envolvidos, na qual cada processo pode pedir o máximo de recursos que ele consiga, terminar a sua execução e liberar esses recursos para que o próximo processo também consiga realizar, e assim sucessivamente. Essa sequência de processos, na qual todos estão envolvidos e que mantém o estado seguro, é o que chamamos de sequência segura. É importante notar que nem todo estado inseguro é um deadlock, mas todo deadlock é um estado inseguro. Ou seja, ao mantermos o estado seguro, nunca teremos um deadlock. Ainda falando sobre como evitar os deadlocks, existe um algoritmo que utiliza o grafo de alocação de recursos, porém levemente modificado. Ele introduz uma nova aresta pontilhada, que é a aresta de pretensão. Ela significa que aquele processo pode pedir aquele recurso em algum momento no futuro, porém ainda não pediu. Quando o processo finalmente pedir aquele recurso, essa aresta se transformará numa aresta de requisição. Porém, essa aresta só pode ser transformada se isso não gere um ciclo no grafo, pois esse é um algoritmo que só funciona para recursos de uma única instância, e gerar um ciclo no grafo geraria um deadlock. Aqui temos um exemplo de estado inseguro. Por quê? Porque P1 tem uma aresta de pretensão em R2, ou seja, ele pretende pedir R2 em algum momento no futuro. Porém, quando ele finalmente pedir R2, essa aresta se transformará numa aresta de requisição, e isso gerará um ciclo no grafo. E como já vimos anteriormente, isso causaria um deadlock, visto que os recursos possuem uma única instância. Uma outra forma de você prevenir deadlock em sistemas com recursos de múltiplas instâncias é a utilização do chamado algoritmo do banqueiro. Esse algoritmo tem este nome porque ele poderia ser usado em um sistema bancário para garantir que o banco nunca aloque os caixas que ele tem disponíveis de uma maneira que ele não possa satisfazer a todos os seus clientes. Para esse algoritmo é necessário que o processo declare o máximo de recursos que ele pode usar, e esse máximo de recursos não pode superar o total que o sistema possui. Para realizarmos esse algoritmo, necessitamos de 4 estruturas de dados. A primeira estrutura é um vetor que tem o tamanho do tipo de recursos, do número de tipos de recursos. E as 3 matrizes restantes têm dimensões do número de tipos de recursos e do número de processos no sistema. O vetor mostrará quantas instâncias K de um recurso R o sistema ainda tem disponível. Uma das matrizes conterá o número máximo de instâncias do recurso K que o processo P ainda poderá pedir do recurso R, ou seja, max de P de R. A segunda matriz terá o número K de instâncias do processo que o processo P alocou de um recurso R, ou seja, alloc de P de R. E a última matriz indicará quantas instâncias K de um recurso R o processo P ainda necessita, ele ainda pode vir a pedir, que é o necessário de P de R. É importante notar que o necessário de P de R pode ser calculado sempre pelo número máximo de recursos que aquele processo pode pedir daquele recurso, menos o número que o processo já pediu de aquele recurso. Além dessas estruturas de dados, o algoritmo do banqueiro possui 2 sub-algoritmos, entre aspas, o algoritmo de segurança e o algoritmo de requisição. Para realizar o algoritmo de segurança, ele tem 4 passos. O primeiro passo é você declarar 2 vetores, disponível, aqui também abreviado como disp, e fim, de tamanho nr, o número de tipos de recursos do vetor disponível, e np, que é o número de processos, para o vetor fim. Você vai inicializar o vetor disponível de R com a quantidade disponível atual de cada recurso no sistema, e o vetor final, fim, você vai inicializar como falso para todos os processos. No segundo passo, você vai encontrar um processo P
tal que ele não tenha finalizado ainda, ou seja, fim de P seja igual a falso, e que a quantidade desses recursos que ele pode vir a pedir, necessário de P de R, é menor do que a quantidade de recursos disponíveis no sistema, para todos os recursos R que ele possa vir a pedir. Caso nenhum processo exista que atenda essas duas condições, você vai para a etapa 4. A terceira etapa do processo é você somar esse processo escolhido P, somar os recursos que ele já está alocado aos disponíveis atuais no sistema no vetor de disponíveis, e setar a variável final dele para verdadeiro e voltar à etapa 2. E o quarto passo é, se você tiver finalizado todos os processos, ou seja, se fim de P for igual a true para todo o processo P, o sistema está no processo seguro. A ideia por trás desse algoritmo é você achar uma sequência de processos na qual você consiga pegar todos os recursos que ele pode vir a pedir, e se ele conseguir pedir todos que ele pode vir a pedir, a gente assume que ele vai terminar a sua execução, ou seja, o que acontece no processo 3, a gente devolve todos os recursos que ele tem alocado para o sistema e assume que ele termina. Se a gente conseguir achar uma ordem em que todos os processos pedem tudo que eles podem pedir e que todos os processos terminem, isso determina que o sistema está no estado seguro, ou seja, que ele não vai entrar em deadlock. A segunda parte do algoritmo é o algoritmo de aquisição. Ele se dá a seguir. Primeiramente, uma questão de notação é que o significado de requisição de REC de PR igual a K significa que P deseja K instâncias do recurso R. Esse algoritmo ele é executado toda vez que algum processo faz uma requisição. Você pode trabalhar também com várias requisições. O primeiro passo é que se a requisição de P de R for menor ou igual ao necessário do processo para todos os recursos, então você vai para a etapa 2. Caso contrário, você deve dar erro, ou seja, porque o processo ele estourou o máximo que ele poderia pedir, o máximo que ele pode necessitar. O segundo passo é que se o recurso pedir menos dos disponíveis para cada recurso no sistema, você vai para a etapa 3. Caso contrário, você dá que P deve esperar, pois embora isso é menos do que ele pode pedir, os recursos ainda não estão disponíveis. Então você tem que esperar eles ficarem disponíveis e executar o algoritmo de novo. Caso você passe essas duas condições, você vai fingir ter alocado os recursos que o processo requisitou no sistema. Você vai criar cópias daquele estado do sistema, fazendo as seguintes modificações: que o disponível de cada recurso vai ser o disponível atual menos o que o processo requisitou, o alocado do processo para cada recurso vai ser o que ele já tinha alocado mais o que ele requisitou, e o necessário daquele processo para cada recurso vai ser o que ele já necessitava menos o que ele pediu. Daí você vai executar com esse estado modificado o algoritmo de segurança para verificar se o estado for seguro. Se o algoritmo de segurança terminar com sucesso, ou seja, se o estado for seguro, os recursos são alocados ao P. Caso contrário, P deve esperar uma nova chamada de algoritmo de requisição e o antigo estado de alocação dos recursos, antes da gente ter modificado, é restaurado. Para dar um exemplo do algoritmo do banqueiro, vamos considerar essa situação. Nessa situação, um sistema que já está em um estado seguro, esse estado selecionado, com os processos P0 a P4, cada processo tendo esses números de recursos alocados, podendo alocar no máximo esses recursos e tendo como necessário o máximo também, o necessário que é o máximo menos alocado, esses recursos. Ainda nessa situação, você tem esta quantidade de recursos ainda disponíveis de A, B e C no sistema 3, 3 e 2, e consideramos que chegou uma requisição de P1 requisitando uma instância de A, nenhuma instância de B e duas instâncias de C. Nessa situação, vamos verificar primeiro, rodando pelo algoritmo de requisição, se essa requisição ela pode ser atendida.
O primeiro passo, temos que comparar se essa requisição é menor do que o necessário daquele respectivo processo. Nesse caso, temos que 1, 0 e 2 é menor que 1, 2 e 2. Sendo assim, vamos comparar também se ela pode ser atendida pelos recursos que já estão disponíveis no sistema. Também pode ser atendida, porque 1, 0 e 2 é menor do que 3, 3 e 2. Sendo assim, vamos fingir atender essa requisição. Primeiro, damos esses recursos ao processo P1, então ele recebe mais um recurso de A, mais nenhum recurso de B e mais 2 recursos de C. 2 instâncias. E retiramos isso também do seu necessário. Então ele perde uma de A, perde nenhuma de B e perde 2 de C. Também atualizamos o vetor disponível da mesma maneira. 2 de 3 para 2, de 3 menos 0 continua 3, 2 menos 2 fica 0. O novo vetor disponível é 2, 3 e 0. Como nós fingimos dar esse recurso, alocar esse recurso para P1, agora vamos rodar o algoritmo de segurança para ver se existe uma ordem segura nesse sistema, nesse estado novo. O primeiro passo desse algoritmo é ver se existe algum processo que tenha um necessário, ou seja, o máximo que ele pode pedir, que seja menor que o disponível. O que isso significa? Que se ele alocar tudo que ele tem, se ele não mentiu no máximo que ele pode pedir, que assumimos que ele não minta, ele vai conseguir pegar esses recursos. Como ele já tem o máximo, ele vai conseguir terminar o seu trabalho e devolver todos os recursos dele para o sistema. Existe algum processo que tenha um mínimo ou necessário menor que os recursos disponíveis? 7, 4 e 3, não. 0, 2 e 0. 0, 2 e 0 é menor que 2, 3 e 0. Assim sendo, colocamos ele como terminado. Eu vou colocar um aqui só para especificar a ordem que cada processo termina. E adicionamos os recursos que eles têm alocado aos recursos disponíveis. Devolvemos o recurso ao sistema. Então, aqui vai ficar 4 mais 2, 6. 0 mais 3, 0. 4 mais 0, 4. 6, 3 e 4. E esse processo terminou. Repetimos o processo. Tem algum que pode ser atendido com esses recursos? 7, 4 e 3? Não, porque o 7 é maior que o 6. Esse aqui já foi atendido. 6, 0 e 0. É possível, porque os disponíveis são 6, 3 e 4. Assim sendo, terminamos este processo 2 e devolvemos os recursos que estão a ele alocados para o disponível. 6 mais 3, 9. 0 mais 3, 3. 4 mais 6, 4 mais 2, 6. 9, 3 e 6. Fazemos novamente esse processo, voltando para a etapa 2. Existe algum processo que tem o necessário que não terminou e o necessário é menor que o disponível? Aqui não, porque o 4 é maior que o 3. Já terminou 0, 1 e 1. O processo P3 também pode ser terminado. Marcamos ele como finito 3. E aqui nós temos que devolver os recursos já a ele alocados por disponível. Aqui fica 11, aqui fica 4 e aqui fica 7. Continuamos o processo, esses passos. Existe algum processo que pode ser atendido com os recursos aqui? 743 já pode ser atendido, finalmente. Então terminamos ele como 4 e devolvemos os recursos a ele alocados para o sistema 0, 1, 0. Então vamos aumentar aqui 1 no B. E por fim, a gente tem aqui o 4, 3 e 1, que ele já é claramente menor do que os disponíveis e também pode ser atendido.
e devolvemos os recursos alocados do processo P4 com 4, 3 e 1 ao sistema. Então ele tinha 2 instâncias de C, adicionamos 2 instâncias 5. E agora o processo acabou, todos estão terminados, não sobrou nenhum fechado. Então concluímos que esse sistema está no estado seguro. A sequência segura que mencionamos no começo desse slide seria o P1, que é o P1, o primeiro processo, P2, P3, P0 e P4. Essa é a nossa sequência segura. A detecção é usada quando se sabe sobre um possível deadlock. Para isso, existe um algoritmo muito parecido com o do banqueiro, com algumas modificações. Quando se detecta um deadlock, a única alternativa é recuperar o sistema para um momento anterior. Para isso, também existe um algoritmo de recuperação. Uma forma para detectar o deadlock é o grafo WaitFor, que é o grafo de alocação, considerando apenas uma instância por recurso, retirando os quadradinhos dos recursos. Para isso, as setas que saíam do processo para um recurso e desse recurso para outro processo se tornariam uma seta só, e a do primeiro processo para o segundo. Aqui temos um exemplo mais claro da transformação do grafo de alocação para o WaitFor. O grafo de alocação, pegando a aresta de P4 a R4 e de R4 para P1, percebemos que no grafo WaitFor se tornou uma só de P4 para P1, e assim para todas as outras arestas. É possível também ver mais claramente que é formado um ciclo em vermelho, no grafo WaitFor. O algoritmo de detecção é uma variação do algoritmo do banqueiro. A única diferença é que ao invés da matriz necessário, utilizaremos a matriz requisição. Não vamos mais utilizar a matriz máxima. No fim do algoritmo de segurança visto anteriormente, é feita uma varredura no vetor fim. Caso o valor false seja encontrado em algum de seus elementos, podemos afirmar que o sistema está travado em um deadlock, e os processos que tiverem o seu valor no vetor fim definidos como false serão seus causadores. Agora, vamos mostrar um exemplo de simulação do algoritmo de requisição. Para isso, nós temos a tabela processo, que indica o processo, tabela alocação, que indica que tipo de recurso está alocado no processo, a tabela requisição, que indica que tipo de recurso aquele processo está requisitando, e a tabela disponível, que indica o total de recursos de cada tipo disponível no sistema. Bom, para começar, podemos perceber que P0 não possui nenhuma requisição de recurso. Assim, seus recursos alocados podem ser liberados e colocados à disposição do sistema. Assim como P0, P2 também não possui nenhuma requisição de recurso. E seus recursos alocados podem ser liberados e colocados na tabela disponível. Agora, olhando para P3, percebemos que ele faz uma requisição de recurso do tipo A. Olhando para a tabela disponível, percebemos que existem 3 recursos do tipo A disponíveis, portanto, podemos atender sua requisição. Após atender sua requisição, ele não faz mais nenhuma outra. Com isso, podemos liberar seus recursos alocados, colocando à disposição do sistema. Agora, olhando para P1, ele faz 2 requisições de recursos do tipo A e 2 do tipo C. Olhando para a tabela disponível, percebemos que estão disponíveis. Então, iremos atender sua requisição. Após atender sua requisição, não há mais nenhuma outra a ser feita pelo processo P1, portanto, podemos liberar seus recursos para o sistema. Por fim, o processo P4 requer 2 recursos do tipo C, que estão disponíveis, e iremos atender sua requisição. E iremos devolver seus recursos alocados para o sistema. Isso, podemos perceber que neste exemplo não houve o deadlock. Agora, iremos mostrar um exemplo de simulação do algoritmo anterior com apenas uma diferença. O processo P2 faz uma requisição de recurso tipo C. Bom, começando, podemos ver que é a mesma coisa. O processo P0 não tem nenhuma requisição
e seus recursos alocados serão liberados para o sistema. Agora, que entra o problema. O sistema só possui um recurso do tipo B disponível. O processo faz uma requisição desse tipo. Não podemos mais liberar nenhum outro processo até que suas requisições sejam concedidas. Por isso, podemos confirmar a presença de um deadlock neste caso. A pergunta que fica é: usar esses algoritmos para a detecção? A resposta é: depende. Depende de quão frequentes são os deadlocks e de quantos processos serão afetados. Se os deadlocks quase nunca acontecerem, poderíamos adotar a abordagem do avestruz já discutida. Se são poucos processos, também não haveria necessidade de tratar os deadlocks. Estes algoritmos possuem custos para o sistema e também demandam recursos como qualquer outro processo. Por isso, é preciso achar um ponto ideal entre utilizar os algoritmos e ignorar o problema. Uma sugestão para achar esse ponto ideal seria de aplicar os algoritmos quando a CPU se encontra lenta, já que isso poderia ser um problema causado por deadlock. Após ser detectado o deadlock, você tem que fazer um processo de recuperação de deadlock para tirar o sistema deste estado. Há duas opções para se recuperar um deadlock. Ou você aborta todos os processos envolvidos de uma vez, ou você aborta um processo de cada vez até que esse ciclo se acabe. Caso você escolha abortar um de cada vez, você deve escolher uma ordem para abortar cada processo, levando em consideração a prioridade do processo, ou seja, o quão importante ele é. Processos menos importantes serão abortados antes do que processos mais importantes. O quanto esse processo já executou e o quanto falta para ele terminar, ou seja, processos que executaram menos coisas provavelmente serão abortados mais frequentemente que processos que já executaram muitas coisas e, consequentemente, perderam muito trabalho. Os recursos que foram utilizados, ou seja, processos que estão com muitos recursos, eles serão abortados mais frequentemente do que processos que estão com menos recursos. Os recursos necessários para o término do processo, ou seja, processos que pedem menos recursos, podem ser abortados menos frequentemente que processos que são muito pidões, então causam mais deadlocks, entre aspas. O quantos processos precisam ser terminados, ou seja, você tem a quantidade de processos que precisam ser terminados é importante para considerar também qual é a ordem, e se o processo é interativo ou batch. Neste caso, processos interativos são aqueles que você está usando no seu PC no dia a dia. E se ele fechasse do nada, seria meio estranho. Processos em batch não estão na vista do usuário e, portanto, podem ser terminados sem que o usuário perceba imediatamente que algo de errado aconteceu. Uma outra maneira de você recuperar o sistema de um estado de deadlock seria também efetuar a preempção, ou seja, você retirar à força dos processos a instância dos recursos que eles mantêm. No entanto, ao realizar dessa maneira, existem algumas questões para serem consideradas. A primeira questão é selecionar a vítima, ou seja, escolher quais recursos de quais processos serão retirados. É importante você levar em consideração isso porque quando você tira o recurso do processo, ele vai perder um pouco de trabalho. E você quer minimizar o tempo de trabalho ou a quantidade de processos que são retirados. O segundo ponto a ser considerado é você escolher um ponto seguro para dar o rollback. O que é o rollback? O rollback é você voltar esse processo para um estado antes de deadlock, um estado seguro. No entanto, este ponto geralmente é de difícil detecção e muitas vezes o sistema simplesmente recomeça o processo do zero, onde você tem certeza que ele estava no estado seguro. É importante você escolher isso pelo mesmo motivo do primeiro, você quer evitar perder o processo já realizado o máximo possível. Além disso, uma outra questão a ser considerada é que você não cause starvation, ou seja, que o mesmo processo não sofra rollback várias vezes, a fim de não conseguir concluir a sua execução. Uma forma de você combater isso é você levar em consideração a quantidade de vezes que esse processo já sofreu rollback. E assim, evitar que este processo nunca termine a sua execução.